Meus irmãos, nós vamos caminhar hoje mais um pouquinho nesse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Nós estamos desde final de julho para cá, capítulo por capítulo, nesse livro, salvo alguns intervalos, né? Nós teremos alguns intervalos, março é aniversário da igreja, mas nós queremos em meados de abril, até comecinho de abril, terminarmos todo o livro, né? Essa série que nós fizemos do livro de Apocalipse, porque é a esperança para nós. Talvez alguém pergunte: pastor, mas por que o livro de Apocalipse? A gente sempre espera um tema diferente nos sermões. E a palavra de Deus nos diz no capítulo 1, versículo 3 do livro de Apocalipse, que bem-aventurado ou feliz aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras escritas ou descritas nesse livro. Então o livro de Apocalipse não é um livro que põe medo, não é um livro alegórico, que parece um monstro saindo do mar, né, que alguns têm medo, não tem nada disso. O livro de Apocalipse falam das coisas que hão de acontecer, elas vão acontecer e elas hão de acontecer. E elas têm que acontecer, e elas vão, porque o nosso Deus não falha. E nós vimos na semana passada o capítulo 17, né, quando o Senhor fala então da descrição da grande meretriz, que na história chamada no livro de Apocalipse de Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós sabemos que Babilônia foi o grande império do passado, a chamada cabeça de ouro no sonho de Nabucodonosor, né, que desterrou os jovens, né, de Jerusalém, da tribo de Judá, do reino de Judá, e levou cativo para a Babilônia, e nessa leva o profeta Daniel. Então todas as abominações que Babilônia cometia, nós vemos refletido nesse capítulo 17. A Babilônia, a grande, que é a mãe das meretrizes. O que nós vemos aqui é que essa meretriz está montada numa besta. O que isso significa? Que é um império religioso assentado sobre uma grande cidade, e essa cidade a Bíblia descreve como 7 colinas, onde ela está assentada, Babilônia está assentada, e ela faz com que todas as pessoas adorem a besta, ou seja, ela é uma líder mundial, presta atenção, religiosa, e nós vamos ver hoje que também política, e faz com que todas as pessoas, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, adorem a besta. Então nós vemos hoje um grande movimento religioso de unificação ou de ecumenismo religioso para que todas as religiões adorem essa besta. Isso já nós vimos acontecer na história, vem acontecendo e só tem aumentado, liderada por essa grande meretriz aqui. E uma das coisas importantes também para nós vermos que ela está adornada, ela tem muitas riquezas, e é interessante que ela tem um objetivo: fazer com que as pessoas adorem a besta. Mas a besta vai se voltar contra ela. O Senhor colocará no coração para que se volte contra ela, e todas as nações junto com a besta pelejarão contra o Cordeiro. E a Bíblia diz que esse Cordeiro é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e vencedor. Hoje a Lívia, na devocional pela manhã, ela contou, né, que ela estava lá na Inglaterra e viu então a cerimônia dos 1200 anos da Rainha Elizabeth, que ela viveu mais ou menos isso, né? E depois ela viu o cortejo quando a Rainha Elizabeth morreu, e como a população britânica para olhar a rainha, né? A rainha, para quem não sabe, já esteve no Brasil. Minha mãe e minha avó foram ver a Rainha Elizabeth quando ela era novinha. Quer dizer, eu não sei se era novinha a minha avó ou se era a Rainha Elizabeth, mas foram lá ver a rainha, né, que esteve aqui. E aí elas, né, a Lívia contando que é um cortejo, a cidade para, o mundo para, né, todo o império para ver então a rainha. Mas passou, a rainha passou. Depois foi a coroação do Carlão, né, o Rei Charles, né, como a Lívia descreveu aqui. E assim vai passando. Eu fico pensando que, eu vou dar uma palhinha quando nós entrarmos no capítulo 19, que foi muito citado na aula do Marcos aqui hoje,
que o Senhor Jesus, assim no capítulo 19, aqui no final do 17, ele também é chamado de Rei dos Reis. Eu queria que você prestasse atenção comigo. Junte todos os reis da terra. Pensa num rei. Se você lembrar de algum rei que já viveu aí, você pode falar o nome para mim. Não os da Bíblia, que esse vocês sabem. Ah, rei Ezequias, está na Bíblia. Mas algum rei aí mais recente. Rei Charles, Rainha Elizabeth, quem mais? Tem o Rei Momo do Carnaval aí, né? Vocês estão pensando nele, quem mais? Interessante, né? A gente fica olhando que as monarquias no mundo vão minguando. Hoje nós temos outros sistemas de governo. Mas o maior rei que já existiu, o mais glorioso dele se chamava? Pode falar alto? Gostei. Salomão. O maior rei, o mais glorioso, o mais rico foi o rei Salomão. Para quem não sabe o que Salomão tinha, leia o livro de Eclesiastes. Ele fala assim, ó: plantei vinhas, edifiquei palácios, ele se encheu de ouro, 700 esposas. Uau! Quando eu falo isso para adolescente, nossa, Salomão pegou muito, hein, pastor? 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, Salomão teve 1000 mulheres. Alguém vai dizer, pastor, mas 1000 eu não dou conta nem de uma, duas, uma sogra, imagina 1000. Mas Salomão diz assim, presta atenção: tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. O rei mais glorioso que já existiu, ao ponto de dizer: o que os meus olhos quiseram, eu não neguei. Salomão compôs mais de 5.000 cânticos e provérbios. Salomão fez desenho das plantas que ele tinha. Há estudos seríssimos de que as naus de Salomão chegaram até em terras brasileiras, e que o nome Solimões pode ser uma alusão a Salomão. Há estudos, são teses. Na Pedra da Gávea, recentemente, numa descoberta arqueológica lá, uma menção, um desenho rupestre, né, alguma coisa assim, fazendo alusão ao rei Salomão. E um tal Jesus de Nazaré disse que esse rei Salomão não se compara a uma flor, que a flor é mais gloriosa que ele, que o lírio do campo é mais glorioso que Salomão. O lírio do campo é mais glorioso que a rainha Elizabeth, que o rei Charles, que o rei da Noruega, que o rei da França. Os imperadores que já existiram no Brasil, o Pedro I e o II. E o nosso bairro em Ipiranga está bem no coração dessa história. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Eu fico pensando como alguém quer ser alguma coisa no mundo. Jesus compara toda a glória de Salomão a uma flor que seca e é lançada ao fogo. Alguém quer um triunfo, alguém quer uma glória, mas a glória desse mundo passa muito rápido, porque nós estamos diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sonhou e não lembrava do sonho nem do seu significado. Então ele chamou todos os magos do Egito, todos eles, todos os encantadores, todos eles, todos aqueles dotados de poderes sobrenaturais, e disse assim: eu tive um sonho, e eu quero saber o meu sonho, e eu quero saber a interpretação desse sonho. E aí então os encantadores fizeram assim: ó rei, viva eternamente, diga-nos o sonho e nós lhes daremos a interpretação. E o rei começa a ficar bravo, e começa a ficar bravo, diz assim: vocês estão combinando palavras mentirosas para me enganar. É certo que se vocês não disserem o sonho e a interpretação, vocês vão morrer. E saiu um mandato do rei para que matasse todos os sábios de Babilônia, todos os encantadores, todos eles. Que bênção. E aí então Arioque, o chefe da guarda do rei,
tem um encontro com Daniel, e Daniel pergunta: por que é tão severo o mandato do rei? E aí Arioque explica para Daniel o que aconteceu. E Daniel chama seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abdenego, e fazem uma reunião de oração. Vamos orar, porque o rei quer matar a gente, e quer matar todos os sábios de Babilônia. Então vamos orar. Eu fiquei feliz que na nossa última reunião de oração nós estávamos 60 pessoas aqui, orando, e esse número vai aumentar para a glória de Jesus. E eu sonho com um dia que terça-feira vai ter mais gente que o domingo. Olha, vai ser uma benção. E aí então Daniel reúne os seus amigos, oram, e o Senhor dá resposta para Daniel e pede a presença do rei. Aí ele vai até o rei Nabucodonosor e disse: rei, o que você pediu nenhum mortal nessa terra pode fazer, mas há um Deus no céu, que com ele está o profundo e o escondido. O mandado do rei é severo, mas Deus fez saber ao rei as coisas que hão de acontecer nos últimos dias. Rei, você sonhou com uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peitoral e os braços eram de prata, a cintura de cobre, as pernas de ferro e os pés em ferro misturado com barro. Então no meio do sonho sai uma pedra de um monte, uma rocha, um pedaço de pedra cortada de um monte, sem auxílio de mãos, bate no pé da estátua e esta se desintegra. E essa pedra então se enche e se transforma em montanha que enche toda a terra. Esse é o sonho do rei. E agora lhe darei a interpretação. A cabeça de ouro és tu, rei, Babilônia. Depois de ti, o reino de Babilônia vai passar. Vai vir então um império de prata. E nós sabemos na história que depois de Babilônia veio o império grego, que se divide em dois braços. Depois o império medo-persa, de cobre, e depois o império romano, que também se divide em dois. Povo de fiel catadura com a força do ferro. E no fim dos tempos, pés, ferro misturado com barro mediante acordo, mas não tem firmeza. Depois uma pedra é cortada sem auxílio de mãos e destrói toda essa estátua. E a Bíblia diz que a pedra cortada sem auxílio de mãos, que a rocha eterna, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Esse é o Senhor Jesus. E por que enche toda a terra? Porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E toda a terra estará cheia um dia da sua glória. Amém. Eu quero dizer para vocês através disso que há um Rei dos reis, Senhor dos senhores, que se manifestará a esse mundo e vai mostrar quem Ele realmente é. Sabe, pastor, eu sou de direita. Sabe, pastor, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou meio balaio de gato, eu misturo tudo. Eu quero dizer para você que o reino desse mundo, desse país, vai passar, seja qual legenda for. O Senhor Jesus é aquele que põe rei e remove rei. Ele põe o governante e Ele tira o governante a hora que Ele quiser. Porque Ele, como vimos pela manhã, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, de eternidade a eternidade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você crê nisso? Então não se preocupe. A sua vida não está nas mãos, ou não estava nas mãos do governo A, ou do B, ou do C, ou do D, ou do E, ou da esquerda, da direita, do centro, acima, abaixo. Não. A sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Alguns governos vão fazer umas coisinhas boas, outras nem tanto. Outros governos vão fazer umas coisinhas boas, outras nem tanto. Então não se preocupa com isso. Agora a Bíblia diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades e orar por elas. Então ore. Pastor, eu tenho que... Tem. Mas tem, ore. A Bíblia diz para nós orarmos. Então não se preocupe. Porque o que vem aí é o pleno controle do Senhor Jesus. E uma das lições que o Marquinhos trouxe aqui para nós de manhã, dentre as 3 lições, pelo menos uma ficou na minha mente. Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas.
No barco da vida, nas turbulências da vida, no mar bravio, o meu Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu te pergunto, em quem está a sua esperança e a sua vida? Introdução feita, pouco longa, peço desculpa, vamos para o capítulo 18. Pai querido, nós te agradecemos esse dia. Eu não sou, tu és o Alfa e o Ômega, tu és o Aleph Tav. E nós nos colocamos diante de ti, pedindo, Pai, que tudo venha do teu trono de amor e que tu fale conosco. Oramos agradecidos, no nome amado, querido, de nosso grande Senhor, eterno Salvador, Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Eu disse na semana passada que, segundo o Instituto Cristão de Pesquisa, há no Brasil cerca de 8.000 religiões diferentes. E aí então você começa a conversar com alguém, você está evangelizando alguém, e a pessoa solta aquela máxima: todos os caminhos levam a Deus. O que importa é fazer o bem. O que importa é amar as pessoas. Isso importa, é bom. O que importa é promover a paz. Você já deve ter escutado isso. Mas nós não estamos falando aqui de filosofia de vida. Nós não estamos falando aqui de viver bem nesse mundo. Porque há pessoas que vivem muito bem nesse mundo. E há pessoas que não vivem tão bem nesse mundo. Há pessoas que têm muitos problemas nesse mundo. Há pessoas que têm outros problemas, não tão graves quanto os outros, mas todos têm algum tipo de problema. Tem gente que já perdeu alguém, tem gente que já chorou a morte de alguém, tem gente que já foi abandonado, tem gente que foi largado, tem gente que ficou triste, tem gente que se decepcionou, tem gente que perdeu tudo, tem gente que ganhou tudo, depois perdeu tudo de novo. Nós temos vários tipos de situação aqui. Eu olho para a história aqui da IPBI, das pessoas, dos irmãos, das irmãs. Cada um tem sua história. Como a Márcia diz, por trás de um par de olhos tem uma história, e tem. Cada um tem a sua. Tem gente que chora a hora que vai dormir porque lembra de alguma situação. Tem gente que bate no travesseiro, dorme e acorda chorando. Tem gente que é diferente. Então a fé não é sobre esse mundo aqui apenas. Mas nós estamos falando de valores eternos. É onde você passará a eternidade. Se há um Deus que é de eternidade, é a eternidade. Que antes que os montes nascessem, se formassem a terra do mundo, Ele já existia, Ele é o eu sou. A pergunta é, quem eu sou diante dEle? Quem é você diante desse Deus? Capítulo 18, presta atenção aqui. Depois destas coisas, tudo que nós vimos no capítulo 17, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Essa grande mãe, essa grande meretriz que é a Babilônia, fez com que os reis da terra se prostituíssem com ela e se enriquecessem através dela. Presta atenção, vai juntando as peças aí. E aí é um recado no versículo 4 e 5, que eu vou pular, e eu vou terminar com eles daqui a pouco. Vamos para o versículo 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Ou seja, essa grande mãe mistura bebida. Presta atenção, nós vamos ter no domingo que vem uma aula linda sobre a videira verdadeira de João 15. É um assunto maravilhoso. Maravilhoso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a videira verdadeira e que o seu sangue foi derramado por nós, e esse sangue foi tipificado no vinho da ceia, que Jesus Cristo disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora nós estamos falando de alguém que misturou vinho.
misturou a adoração, misturou Jesus com muitas outras coisas, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é só Ele. Espero que estejam me entendendo. Versículo 7. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Se julga eterna. Por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Livro de Isaías, capítulo 44, diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós lemos isso hoje de manhã: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deus não divide a sua glória com nada e com ninguém. Está escrito no livro do profeta Isaías. Ele é único. Versículo 9: ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Mas Babilônia não existe. O que era Babilônia é o Iraque hoje. Estamos falando de um outro lugar. Quem lê entenda. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Uau! Olha para a história da escravidão no Brasil e no mundo. Veja quem está por trás. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, para ti se extinguiu. Tudo que é delicado, esplêndido e nunca, jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas. Meus irmãos, presta atenção aqui. Escarlata, púrpura, são roupas de realeza, Lívia, de rainha. E Deus não divide a sua glória, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navegava livremente, marinheiros, e quanto labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre suas cabeças, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam um navio no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Dá um traço aí, uma esperada, nós vamos terminar já daqui a pouquinho. Eu quis fazer essa leitura longa. Abra aí no livro de Isaías. Rogério, se você conseguir projetar para mim, Isaías 13, 19. Isaías 13, 19. Talvez há um título aí na sua Bíblia, né? Profecia contra a Babilônia. Olha o que Isaías vai dizer. Quando Isaías se levantou pelo Senhor para escrever o livro dele, os escravos hebreus estavam indo para a Babilônia. Daniel era jovenzinho e não ia voltar nunca mais. Versículo
19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. Dá uma paradinha aí. Isso é profecia que nunca se cumpriu. Tem que acontecer. E vai ser num só momento. Destruiu, acabou. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 51. Nós estudamos o livro de Jeremias, estudamos isso aqui no semestre passado. Os versículos 1 em diante. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb e Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra o que faz o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruide todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, e Ele dará a sua paga. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Versículo 10, o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Vamos voltar lá para Apocalipse 18. Versículo 20. Exultai sobre ela, sobre a destruição de Babilônia, ó céus e vós santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Eu pergunto para você, quem matou santos? Quem matou apóstolos? Quem tirou a vida de profetas? Como foi executado o apóstolo Paulo? Deus contra ela julgou a vossa causa. E muitas pessoas vão dar as mãos para a Babilônia para poder adorar a besta. Versículos 21 a 24, e aqui nós começamos a partir para o final. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se achará o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Eu queria então descrever para você que Babilônia é um grande conglomerado, um grande império político religioso. Isso tudo tem que acontecer. Há hoje alguém arrastando gente de todo mundo para adorar a besta. Pastor, o que eu tenho com isso? Versículos 4 e 5 eu deixei para o final de propósito. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, sai dela, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, assim como foi Sodoma e Gomorra.
E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Num país com quase 8.000 religiões diferentes, 47.000 movimentos religiosos cadastrados no estado de São Paulo, eu pergunto, qual é a boa? Qual é a boa? É aquela que me traz paz. O Senhor Jesus disse, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você é um adorador, você pode estar essa noite adorando em verdade, ou você pode esta noite estar adorando em mentira. Não tem meio termo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma vez encontrei um jovem, ele estava com um crucifixo aqui. E eu disse, o que é isso aí? Meu crucifixo. Falei, que bonito. É um crucifixo ou um Cristo fixo? Qual que é a diferença? Eu falei, é um enfeite? Ou esse Cristo que está pendurado no seu pescoço está no seu coração também? Ele é Senhor da sua vida. Não sei responder. Eu falei, então é um enfeite. Certa feita o Senhor Jesus Cristo disse a Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, eu vou repetir. Talvez você tenha ouvido essa frase muitas e muitas e muitas vezes. Jesus Cristo respondeu, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Jesus Cristo disse logo em seguida, eu sou a verdade. E quando nós falamos em verdade em hebraico, você tem o conceito Aleph Tav ali. Ele é a verdade, ele é o princípio, ele é o fim, ele encerra tudo nele. Então quando os matemáticos descobrem que tudo é infinito, o Senhor Jesus, ele é o Pai da eternidade. Quando descobrem que a terra é redonda, a Bíblia diz que ele pôs os seus pés ali como estrado. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe vida sem Jesus. Sem Jesus há uma passagem por esse mundo e depois a eternidade. Porque se ele, Jesus, é a vida, o encontro com Jesus possibilita você viver para sempre com ele. Ou você estará longe dele para sempre. Presta atenção, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de um Deus que salva, que se fez homem, assumiu a sua cruz. E quando Jesus Cristo foi para a cruz, de braços abertos, ele está dizendo que de eternidade a eternidade, um preço está pago. O Deus eternidade a eternidade assumiu a cruz do seu pecado. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A fé não é uma filosofia de vida, não é se sentir bem. Jesus Cristo disse exatamente o contrário, que o caminho é estreito. A porta que conduz para a perdição é larga, mas o caminho que conduz à salvação, a porta é estreita. E poucos são os que se acertam com ela. Vivemos uma época onde tudo está errado, tudo diferente, tudo invertido. O casamento é descartável. Se não der certo, a gente separa. Onde quem é homem parece que não é homem, quem é mulher parece que é mulher, quer mudar, muda para lá, muda para cá. Eu vou respeitar todo e qualquer cidadão, esse é um dever meu como crente. Eu abraço essas pessoas, para quem não sabe. Abraço, sempre abracei. Nunca me esqueço do pastor João, ali na Cracolândia, travesti deitado ali. Todo o silicone de fora, o João cobriu a dignidade daquela pessoa e beijou o rosto dela. E ela chorando disse, obrigado, pastor. Esse é o evangelho transformador que eu creio. Mas Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o Senhor Jesus Cristo faz um convite, saia dela e vem para mim. Ele não está falando, sai dessa igreja e vai para aquela, não é isso que ele está falando. Ele disse assim, vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o único que pode falar isso. Você tem Jesus. O que vem aí, sobre o império mundial,
da religião política que vai adorar a besta será destruído assim, ó. E as pessoas vão se admirar do seu fumo, da sua fumaça. Mas o Senhor Jesus Cristo continua Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei se você tem Jesus. Eu não sei como você vai sair daqui essa noite. Pastor, você falou tanto que me deu até sono. Mas o que eu desejo é que você esteja aos pés de Jesus, porque Ele vai voltar. Ele vai interferir nesse mundo. E eu quero dizer para você que não falta muito tempo. Todos os acontecimentos que nós vemos descritos nesse livro estão acontecendo diante dos nossos olhos hoje. Jesus vai voltar. Você está pronto? Você está pronto? Quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém, eu sempre falo: se você estiver na porta do céu agora, você morreu, está na porta do céu agora, e Jesus está bem na porta do céu e diz: está vendo esse lugar? Aqui é o portão do céu. Gente, isso não existe, tá? Mas imagina essa situação, você está no portão do céu, Jesus fala: oi, quem é você? Eu acabei de morrer, Senhor, estava lá embaixo, tal, acabei de chegar aqui. Então, esse é o lugar que eu preparei antes da fundação do mundo, para você morar. Me dá uma razão para que eu deixe você entrar aqui. Nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a uma mosquinha. Você não vai entrar aqui, não vai dar. Eu cantei no coro da igreja, eu era dizimista. O que mais? Eu procurava não chegar atrasado. Você não vai entrar aqui. Eu rezava 3 vezes ao dia, virado para aquela cidade lá. Você não vai entrar aqui. Eu jejuava, eu guardava as festas. Você não vai entrar aqui. Eu dei a volta ao mundo de joelhos. Você não pode entrar aqui. Eu fui um cientista, eu inventei a lâmpada. Você não pode entrar aqui. Eu inventei a lâmpada de LED, não pode entrar aqui. Inventei a vacina do... Não pode entrar aqui. Me dá uma razão para devo deixar você entrar aqui. Se a tua resposta é porque o Senhor Jesus Cristo de Nazaré morreu naquela cruz por um pecador miserável como eu, Ele vai dizer assim: entrai, esse lugar foi preparado para você antes da fundação do mundo. Qual seria a sua resposta? Que Deus o abençoe.